Boa noite, Mara. Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, se aconchegando, enquanto o nosso palestrante não se conectou ainda. Mas logo, logo ele já deve estar entrando. Eu vou escrever o tema aqui pra gente. Bom, acho que eu vou escrever. Boa noite, Isabela. Estão me ouvindo direitinho? Ó, Paulo entrou. Vou convidar ele e depois eu escrevo o tema. Vamos ver se meu celular para de pé. Parou. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bom? Tudo certo. Tá me ouvindo direitinho, ó? Espero que sim, espero que o som esteja ok. Ó, aqui pra mim tá ok. Vamos ver se o pessoal aí nos O teu comentários vai... também tá. Ah, então tá. O teu tá bom aqui pra mim também. Então, A posição da vamos... câmera tá boa? Tá boa. Eu acho que tá boa. Se tu quiser botar ela um pouquinho mais pra baixo, pra aparecer mais aqui, mas pra mim tá ok. Aí... Aí. Aí eu acho que fica melhor. Daí a gente vê melhor. Então vamos esperar o pessoal ir entrando aí, né? Esses minutinhos iniciais. E a gente vai se harmonizando. Eu vou ir abrindo o livro aqui para a gente ler uma mensagem. Obrigado. Para quem não conhece, né, o Paulo é trabalhador da nossa casa, já esteve na presidência, trabalha há muitos anos ajudando a gente e sempre fez umas palestras muito interessantes. Inclusive, o tema de hoje é bastante interessante, chama a atenção da gente, né? Que é convivência harmônica. Então tá, vou abrir aqui, só um momento. Abrir. Palavras de Jesus. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei muitos mais do que elas? Mateus, capítulo 6, versículo 26. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar a conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras, destinada a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: não só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicando a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo, à frente do serviço, de organização e previdência de vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou no monte os pães, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa, dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte, surpreendemos com os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para cobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Ademoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceitou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigidos pelos poderes públicos ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso do século, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos
circunstâncias e admirações de pessoa. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviá-lo e consolar, mas também para instruir e esclarecer. É isso aí. Bom, vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos guia e nos ampara. E agradecer por esse momento de hoje, em que temos a companhia dos nossos amigos espirituais, dos nossos queridos telespectadores que nos assistem, do Paulo, que vai fazer a palestra de hoje, e conectado com a espiritualidade do Antônio de Pádua, oramos para dar início ao nosso trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Então, passo a palavra para ti, Paulo, que vai falar hoje, né, que é a convivência harmônica entre a fatalidade, o destino e o livre-arbítrio. É isso, né? Exatamente, é isso aí. Tá, então tá. Bom, fique à vontade. Então, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. É com grande satisfação que nós voltamos, mesmo que dessa forma, a entrar em contato com a equipe de participantes do CEAP, todos aqueles que assistem às palestras fisicamente. E hoje estamos tendo essa experiência nova para nós e acho que também para a maioria dos palestrantes que já se apresentaram aí. E o tema, quando fui convidado para falar também dessa forma, eu busquei encontrar um tema que estivesse de acordo, vamos dizer assim, com a situação que nós estamos vivenciando hoje através dessa pandemia. E na busca, acabei encontrando no Reformador de abril deste ano, um artigo que eu tenho exatamente o título da palestra: Convivência harmônica entre destino, fatalidade e livre-arbítrio. Eu acho que se encaixa bem, né, nas preocupações que muitos estão tendo a respeito da situação em que estamos vivenciando. Fala de destino, fala de fatalidade, de livre-arbítrio. E acredito que a questão, por exemplo, do destino é uma questão que sempre preocupou muita gente, né? Que muitos procuram ter conhecimento do seu destino, né? Das questões que uma visão do futuro, da sua vida, no futuro da sua existência, justamente para poder, de alguma forma, alterar algum fato, algum acontecimento que possa beneficiá-lo no futuro da sua existência, principalmente com relação às questões de ordem material. Então, com relação ao destino, se nós formos lá no Evangelho e procurarmos uma definição, um conceito, nós vamos encontrar, por exemplo, que é um conjunto de acontecimentos que nos alcançam de modo inevitável e inexorável. É sinônimo de fatalidade, de sorte, de acaso. Nós sabemos, por outro lado, que dentro da visão da doutrina espírita, não é dessa forma que nós consideramos, né? Porque considerar o destino como sendo algo inevitável, nós não teríamos condições de mudar, de alterar qualquer possibilidade futura da nossa existência. Não temos condições de modificar fatos que viriam. Além disso, tiraria o mérito, né, das nossas atitudes, das nossas escolhas, tiraria a nossa responsabilidade, porque dentro desse princípio tudo estaria resolvido, tudo estaria definido já de antemão. Além disso,
a questão do livre-arbítrio. De certa forma, anularia a nossa possibilidade de escolha, né? Já que Deus nos concedeu, quando nos criou simples e sem conhecimento, mas a partir daquele instante, com liberdade de escolhas, de formular o nosso futuro. Então, tudo isso, de certa forma, estaria bloqueado, estaria sendo impossibilitado de modificar. Além disso, também dentro dos preceitos que a doutrina nos mostra, a lei de progresso, de certa forma, também estaria prejudicada, porque nós não teríamos condições de fazer alterações, de produzir mudanças ao longo das nossas caminhadas existenciais, aí, ao longo das diversas encarnações que ainda teremos pela frente. Uma outra questão que também, de certa forma, estaria limitada seria a questão, por exemplo, da prece. Nós sabemos, a doutrina nos mostra, nos ensina, que a prece nos possibilita louvar, agradecer e pedir. Na questão de pedir, de certa forma, nós estaríamos anulada, porque tudo que nós pedíssemos, e principalmente nós gostamos muito, né, de pedir coisas de ordem material, benefícios de ordem material, isso aí estaria de alguma forma, enfim, impossibilitado de acontecer. Então vemos que essa visão, vamos dizer assim, que muitas pessoas, ou que a maioria das pessoas que não conhecem os princípios doutrinários, tem a respeito da questão do destino. Já com relação à fatalidade, nós sabemos que a fatalidade está relacionada com acontecimentos inevitáveis que podem acontecer ao longo da nossa existência. Quer dizer, ela está, de certa forma, bem relacionada com a questão do destino. Mas, com relação à fatalidade, nós podemos dizer que, do ponto de vista da doutrina, existem realmente alguns acontecimentos que são fatais na nossa existência, que estão determinados, vamos dizer assim, na nossa caminhada evolutiva. Uma delas, a primeira que nós poderíamos citar, seria justamente a fatalidade que todos teremos de atingir a evolução, ou seja, a lei do progresso, né? Como nós sabemos na doutrina, ela tem sentido, é uma lei divina a que todos nós estamos submetidos. Portanto, representa a aquisição, né, de uma relativa perfeição que teremos. Chegaremos à condição de espíritos felizes, espíritos puros e relativamente perfeitos, já que a perfeição cabe a Deus. Portanto, esta é uma fatalidade, é uma determinação divina. Todos nós estamos sujeitos a isso. A outra questão que a doutrina nos mostra, nos revela, de algumas fatalidades que podem acontecer ao longo da nossa jornada evolutiva, é a questão das provas e expiações. Também sabemos, pelos preceitos doutrinários, que estamos, ao longo das nossas existências, sujeitas a essas condições de provas e expiações. E aí, o Livro dos Espíritos, e eu acabei esquecendo de relacionar no início, que a palestra tem como base exatamente aquele artigo do Reformador e também a Lei de Liberdade, capítulo 10º do Livro dos Espíritos, principalmente os itens que falam de livre-arbítrio e fatalidade. E assim, dentro desse contexto por exemplo, na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer,
todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio? E a resposta dos espíritos nos fala o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer teias, ou seja, de qualquer empecilhos. Então nós vemos aí que as provas ou as expiações a que estamos sujeitos, elas são, como sabemos, escolhidas na espiritualidade, quando ainda estamos errantes, juntamente com a colaboração dos espíritos superiores que nos orientam na determinação dessas provas e dessas expiações. Exatamente o auxílio é no sentido de que nós não venhamos a buscar provas ou expiações superiores à nossa capacidade de desenvolver, né, aqui quando encarnados. Porque sabemos que quando estamos na espiritualidade e tomamos então ciência, conhecimento de tudo que já fizemos nas existências pretéritas, quer dizer, às vezes há uma ideia, uma vontade de querer corrigir rapidamente os erros cometidos. Mas isso não é a melhor forma, né? Então, dentro dessas expiações ou provas, que a resposta diz, né? Podemos escolher. Então, algumas delas fazem parte dessa escolha, né? Seriam, por exemplo, o gênero ou a causa da morte que teremos na existência física. Doenças específicas que venhamos a adquirir ao longo dessa existência física. Alguns significantes reveses que nós vamos sofrer nessa existência. Dificuldades de ordem familiar, de monta, né? Grandes dificuldades que venhamos a ter no seio da família. Limitações físicas de nascença, em função de situações criadas no passado e que marcaram o nosso perispírito. Então, de uma forma geral, seriam essas vamos dizer assim, as fatalidades, faltou a palavra, as fatalidades que estaríamos sujeitos, né, determinadas de antemão. O restante dos acontecimentos que vamos enfrentar na nossa existência física fazem parte das nossas escolhas com o uso do livre-arbítrio. Então, não existe aquela questão do destino onde tudo está determinado, todos os acontecimentos da vida estão determinados. Não. Alguns pontos estão definidos e o restante cabe a nós, né, pelo uso da liberdade das nossas escolhas, fazer. E assim, então, nós podemos ver, por exemplo, lá na questão 856 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec, principalmente com relação àquela primeira que eu citei, o gênero ou a causa da morte. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? É uma preocupação que muitos de nós têm, o medo, o temor da morte, exatamente porque não sabe, a maioria não conhece, não percebe ou não tem ideia do que acontecerá após a morte. Graças a Deus, nós, com os esclarecimentos da doutrina, sabemos, né, temos noção já do que nos espera. Mas mesmo assim, ainda muitos temos esse temor. E a resposta: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe para morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo,
e que, se Deus permite, não sucumbirá. Então vejam que como é uma fatalidade a que nós estamos sujeitos, a questão da morte. Quer dizer, de alguma forma, antes de encarnar, nós sabemos mais ou menos qual será o gênero da morte que teremos. Mas não exatamente que tipo de morte, mas sim dentro de várias possibilidades, mais ou menos como será uma morte violenta, uma morte natural, uma morte em decorrência de uma doença, mas exatamente como será, nós não temos essa noção. Sabemos aproximada, né? Então, é importante nós considerarmos que essas decisões que foram tomadas no plano espiritual, em conjunto com os espíritos superiores, elas são tomadas com aqueles espíritos que já têm uma certa consciência, têm consciência da sua condição, têm consciência dos atos que já realizou e que pode realizar. Então, tem consciência do livre-arbítrio, né, a liberdade das escolhas. Então, nesse caso, é feito, vamos dizer assim, são definidos esses grandes marcos, esses marcos principais dos acontecimentos que teremos, e os demais são por conta das nossas opções, das nossas decisões e das nossas escolhas quando encarnados, né? É evidente também, e isso a doutrina nos deixa também claro, que algumas dessas situações, algum desses marcos que são definidos previamente, eles estão sujeitos a pequenas alterações. Portanto, algumas dessas fatalidades podem ser relativamente mudadas, né? E pequenos ajustes acontecem de forma que nós venhamos a nos adaptar, né, às condições de vida que estamos levando. Por exemplo, a questão da morte, do gênero ou da época, existem várias referências na bibliografia espírita, principalmente nas obras de André Luiz, de situações vivenciadas por determinadas pessoas que tinham uma programação, um gênero de morte, uma época para desencarnar, e que, diante do comportamento que tiveram ao longo da sua existência, se dedicando intensamente à caridade, ao voluntariado, enfim, a ações bastante voltadas para o bem ao longo da vida, houve condições de serem alteradas, né, essas condições. Pode haver, por exemplo, um retardamento no desencarne, uma moratória que o espírito ganha justamente em função dessas aquisições morais que conseguiu pelas atitudes, pelo comportamento ao longo dessa existência. Então, vejamos que nada está perfeitamente definido, né? A não ser a morte, mas com essas possibilidades de mudar, por exemplo, o gênero da morte. Temos experiência, temos relatos, por exemplo, de pessoas, e eu estava escutando esses dias um pequeno trecho de uma palestra de uma palestrante, agora fugiu o nome, mas ela relatava exatamente citando um livro de André Luiz, de um indivíduo que estava sofrendo de uma doença na pele que atingia o pescoço, o rosto e o pescoço, e sofria bastante com isso, porque incomodava. Mas, ao longo da existência, ele tinha se dedicado intensamente à caridade, tinha adotado várias crianças, enfim, fez da sua existência um exemplo de vida muito importante. E aí é relatado que, na verdade, na programação reencarnatória, era para ele ter aquele problema em todo o corpo, né, que trazia grande sofrimento
que, dada esse comportamento, a forma como ele enfrentou a sua existência, houve essa redução do seu sofrimento, da sua dificuldade. Então, por isso nós verificamos que nada está definitivamente traçado e que nós podemos mudar isso de uma forma bastante através das nossas atitudes, do nosso comportamento. Por isso, a insistência, que a doutrina, os ensinamentos da doutrina, nos mostram a importância de nós realizarmos o bem, de agirmos de uma forma a crescermos moral e espiritualmente, porque isso certamente resultará em benefícios na presente existência ainda ou para o futuro. Uma outra questão que eu acho que é interessante comentar a respeito da fatalidade é a visão que muitos de nós, a maioria das pessoas têm, principalmente aquelas que não participam dos conceitos, dos conhecimentos da doutrina, e que a mídia também explora de uma forma muito, vamos dizer assim, muito intensa, o que com determinados acontecimentos que surgem e que são considerados grandes fatalidades pela população, pela mídia, e temos alguns exemplos disso. Por exemplo, tivemos até um exemplo no dia de ontem. Por exemplo, aquele acidente que acabou com o desencarne de um elemento, de um dos diretores da Rede Angeloni. Um acidente bastante violento que teve ontem na BR-101, próximo ali de Biguaçu, aonde, através desse acidente, ele veio perder a vida. Mas aí podemos perguntar, foi uma fatalidade? Isso estava previsto dessa forma, que ele desencarnaria dessa forma? Acho pouco provável. Por quê? Porque, na verdade, pelo que se tem, pelo que a polícia, inclusive, relatou, o acidente se deu por um abuso muito grande da velocidade. Então, foi uma opção desse rapaz de teve o livre-arbítrio, a escolha de dirigir de uma forma violenta, vamos dizer assim, desrespeitando todas as regras de trânsito, e aconteceu até por um problema que havia na rodovia, quer dizer, o carro perdeu a direção e ele acabou morrendo. Então, é uma fatalidade? Sim, é uma fatalidade dessas como nós entendemos normalmente. Mas seguramente, ou é quase que certo, que a sua morte não estava prevista nesse momento. Foi uma opção pelo modo de dirigir. Então, quando alguém dirige com excesso de velocidade, bêbado, drogado, desrespeitando as regras de trânsito, usando um veículo sem condições de trafegar, isso representa, na verdade, é uma fatalidade, estava previsto para esse momento a morte? Não, provavelmente foi uma imprudência do agente usando a sua liberdade de escolha. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E aí, a questão 861, Kardec pergunta: ao escolher sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Então vejam, algo mais ou menos relacionado com isso que eu coloquei antes, e depois vamos dar outro exemplo. Então, alguém escolhe nascer para cometer um assassinato, na verdade. Nós sabemos que pelas leis divinas, nós reencarnamos com o objetivo primordial, principal, de realizar o bem. Ninguém reencarna destinado a fazer o mal. O mal passa a ser uma opção nossa. E a resposta, então, que os espíritos dão?
Então, só repetindo, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Fica, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então, ninguém nasce com esse destino de cometer qualquer crime, qualquer maldade, qualquer ato mal que seja. Então, é uma escolha, é uma opção, como eu estou supondo que tenha sido, né, a opção do Angeloni, de desrespeitar as regras e a dirigir em alta velocidade. Então, ninguém está predestinado a essas situações negativas. Continua a questão. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem. Por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher no tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Então nós vemos ali, pela resposta, né, que tudo o que nos acontece faz parte das nossas escolhas, tanto os sucessos, como muitas vezes as situações que nós vivenciamos de repetitivos insucessos que nós temos na vida. Muitos poderiam pensar, poxa, mas eu só tenho insucesso na vida, isso é um castigo de Deus? Não, isso não existe. Os insucessos são resultados, como os sucessos, das nossas atividades, das nossas escolhas. Muitas vezes, o que acontece com relação a sucessos e insucessos é que nós, em função de experiências do passado, temos um cabedal, vamos dizer assim, de conhecimentos. E, na existência atual, muitas vezes por inveja, por egoísmo, por orgulho, queremos imitar, queremos sermos semelhantes a determinadas pessoas que têm sucesso, nós fazemos escolhas que não são compatíveis com as nossas experiências anteriores, né? Nós temos, como eu disse, um cabedal de conhecimentos que nos dá condições de exercitar uma série de atividades, ter uma série de experiências na vida atual. E temos que ter a inteligência, a paciência e a consciência de que aquilo o que nós temos hoje, os conhecimentos que nós temos hoje, nos permitem realizar determinadas coisas, escolhermos determinadas profissões. Não adianta por querermos imitar alguém ou alcançar um sucesso que nós não temos experiência, por isso os insucessos. Então, às vezes, os sucessivos insucessos são por sucessivas escolhas mal feitas por nós. Por outro lado, tem aqueles que têm sucesso na vida, né? Tudo que fazem dá resultado e se projetam, e que acabam, muitas vezes, querendo nós termos como referência a essas pessoas. Mas por que tem sucesso? Porque as experiências adquiridas no passado permitem que eles realizem essas escolhas que estão realizando e que levam ao sucesso. Agora, é importante, nesse caso, que nós tenhamos humildade, que não nos deixemos levar pelo orgulho
né? E imaginarmos que somos melhores do que os outros. Não, vamos encarar isso com naturalidade e usufruir dessas nossas potencialidades, desses nossos conhecimentos. Bom, ainda outra coisa, outro exemplo que eu queria dar e que eu acho que é interessante com relação à fatalidade, que isso aí está, de uma certa forma, quase que semanalmente na mídia e choca, né? Não choca muitas pessoas, é a questão das balas perdidas, né? Essa questão, sempre que sai na mídia, nós vemos aí frequentemente, uma criança que estava dentro de casa foi atingida por uma bala perdida. Outra que estava no pátio da escola foi atingida por bala perdida. E assim uma série de exemplos, né? Então, isso aí mexe realmente com a imaginação das pessoas e acham que nós sabemos que o acaso, né, não existe nas leis divinas. Portanto, se aconteceu, é porque estava dentro daquele programa reencarnatório, dentro daquele projeto reencarnatório. Porque não existe essa possibilidade, por exemplo, não aconteceu porque Deus estava desatento naquele momento, não estava olhando para aquela situação, né? E, portanto, aconteceu essa situação. Não. Infelizmente, todos esses acontecimentos desse tipo ou semelhantes a esse aconteceram porque estava previsto. Aquela pessoa jovem, idosa, qualquer que seja a sua condição, o seu momento de vida, estava previsto esse acontecimento e, felizmente, ocorreu, né? E de uma forma, por quê? Porque lá no gênero de morte que estava programado, é que deveria ser uma morte violenta, né? Podia ser a questão da bala perdida, mas se não tivesse acontecido, nesse caso, a questão da bala, provavelmente aconteceria, no sair de casa, no sair da escola, aconteceria um acidente e aconteceria o desencarne. Quer dizer, em um momento próximo desse, estaria previsto esse acontecimento, né? E aí, então, nós podemos ir lá também para trazer a doutrina, né, para as explicações que a doutrina nos fornece a respeito dessas questões todas. Então, para não ficar apenas nos exemplos, nós vamos lá na questão 853A, e Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E a resposta: não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soa a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Soe a hora da tua partida, nada impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então vemos, né, que é aquele momento, chegou aquele momento, de alguma forma acontecerá. Estava previsto, né, e, portanto, não temos escolha. Essa é uma das fatalidades a que estamos sujeitos, né, e que a doutrina nos explica de uma forma bastante clara, acredito, e que permite que a gente entenda, né, porquê dos acontecimentos. Outra questão, 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso de fatalidade? Essa pergunta está relacionada com aquilo que eu acabei de explicar ainda há pouco. Diz a resposta: será uma fatalidade se quiseres dar esse nome.
mas decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absolutamente essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com as suas inteligências e aptidões. Foi exatamente aquilo que eu estava explicando anteriormente, né? Depende das escolhas que nós fazemos e, dessa forma, teremos os resultados a respeito dessas questões. A resposta dada pelos espíritos é meio longa e eu acho que eu vou... deixa eu ver aqui se tem... eu acho que não vale a pena nós nos alongarmos nessa questão, porque a hora está avançando. Então, de tudo isso que nós vimos, desses exemplos de destino, fatalidade, livre-arbítrio que está envolvido, nós podemos concluir que o conceito de fatalidade, na verdade, ele está relacionado, pelo que diz a doutrina, à lei de causa e efeito. Quer dizer, nós estamos sujeitos, nas nossas existências, às leis de causa e efeito, ou seja, aquilo que nós fizemos no passado deve ser corrigido no presente ou no futuro, através justamente dessa lei, da lei de causa e efeito, onde determinados momentos, determinadas situações que vivenciaremos, estão previamente determinadas pelas escolhas que tomamos no plano espiritual. Então, se nós relacionarmos, por exemplo, lá no início com a definição de destino, que tudo estaria, se nós colocarmos em dois polos, quer dizer, tudo estaria escrito na nossa existência, ou nada está escrito na nossa existência, nós poderíamos dizer que a doutrina nos mostra que, na verdade, pouco está escrito do que nos acontece, do que nos deverá acontecer, né? Porque o que está escrito é aqueles pontos marcantes, aqueles marcos principais. O resto é de nossa responsabilidade e que nós escreveremos ao longo das existências, né? E como construiremos isso? Exatamente usando dos ensinamentos, né? Ensinamentos temos as leis divinas, que são as leis que estabelecem como nós devemos nos comportar. Veio Jesus trazendo a sua mensagem de amor, de paz, de união, de equilíbrio. Então nos trouxe ensinamentos valiosos para que nós seguíssemos. Infelizmente nós ainda não conseguimos aplicá-los na sua intensidade. Prometeu o Consolador prometido, que está entre nós e que nos traz informações belíssimas, né, exatamente nos esclarecendo a respeito de todas essas questões, e nós estamos vivenciando uma época, né, um momento em que são importantes, esclarecedores esses ensinamentos, porque nos mostram que, na verdade, tudo isso que nós estamos passando faz parte de escolhas que nós, como humanidade, temos feito. Sabemos que nos últimos tempos temos dedicado, né, a humanidade de uma forma geral, tem se ligado muito às questões de ordem material, aos gozos, aos prazeres, esquecendo um pouco, ou muito até, das questões espirituais. E esse momento que nós estamos vivenciando, reclusos ao lar, com essas dificuldades de sairmos, nos faz certamente meditar a respeito dessas questões e, com certeza, para muitos, né, virão dessa meditação, dessa análise desses fatos, de tudo isso, resultarão novas aquisições, novos comportamentos, novas posições, né, atos e atitudes que serão modificadas. Então, para encerrar,
tem aqui vamos dizer, uma comparação interessante que faz parte desse artigo e que diz o seguinte, né, que nós somos espíritos imortais, temos construído aí ao longo das nossas existências muitas experiências, muitas aquisições, e tudo isso pode ser comparado a um livro, né, cuja a introdução e os primeiros capítulos já foram escritos por nós através das experiências e das nossas existências passadas. Esses capítulos não podem ser mais modificados, né? Só temos as consequências dessas atitudes, né? E há vários capítulos que ainda não foram escritos, mas alguns deles ainda terão como duas previstas fatalidades, que são a morte e o renascimento. Porque, embora não tenha citado, mas o renascimento também é uma fatalidade a que estamos sujeitos. São duas, vamos dizer, fatalidades determinadas pelo Criador. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos progredir, estamos sujeitos, em determinados momentos, a essas duas fatalidades, morte e renascimento. E, portanto, esses capítulos ainda estão para serem escritos, né? Mas o derradeiro capítulo, o último capítulo, já tem algumas linhas escritas e que são descrevendo, vamos dizer, essas linhas estão descrevendo a fatalidade maior de todos nós, que é o nosso destino, a aquisição da perfeição relativa a que nós estamos destinados. É uma determinação de Deus e representa, vamos dizer, o capítulo derradeiro da nossa evolução como espíritos, né, que nos aproximando de Deus para fazermos parte da sua equipe que comanda, vamos dizer assim, os desígnios do universo. Então, era essa a mensagem que nós gostaríamos de trazer, né, principalmente abordando essa questão da fatalidade, da morte, diante do que nós estamos vivenciando. Muitas pessoas estão retidas no lar, sujeitas à depressão, a crises de pânico, de medo, exatamente por desconhecer essas questões relacionadas à morte dentro da visão que a doutrina espírita nos proporciona. Era essa a mensagem, espero ter conseguido trazer de uma forma clara os entendimentos que a doutrina nos oferece. Muito obrigado. A gente que agradece. Desculpe se eu avancei um pouquinho na hora, né? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Acho que conseguiu mandar a mensagem, sim, passar essa mensagem. São termos muito importantes, né, que a gente reflita sobre ele, porque vai além da doutrina espírita, mas vai pelo questionamento do ser humano, que ao longo da sua vida está sempre destino, fatalidade, o meu poder de escolha. Então acho que tu sintetizou muito bem e trouxe muitas informações boas, assim. E dentro do principalmente eu acho para aqueles que não conhecem a doutrina, ou aqueles que já conhecem, mas que ainda estão iniciando, não se aprofundaram ainda nos fundamentos da doutrina, né? Eu acho que é uma questão esclarecedora, é uma mensagem esclarecedora essa proposta por esse artigo e que eu procurei linkar bem com a proposta, os ensinamentos da doutrina, né? Sim, eu acho que é bem isso mesmo, assim, porque a doutrina ela é capaz de, com essa visão, trazer uma consolação, né? Quando eu acho, vou fazer um comentário breve para não dar tempo das perguntas, né? Mas é muito interessante quando tu coloca como fatalidade a morte, mas também a fatalidade a reencarnação e a fatalidade de que a gente vai se tornar, atingir essa perfeição relativa. Então isso é um além que sabe que, por mais que a gente passe pelos momentos difíceis agora, lá na frente está reservado um futuro com coisas boas, com felicidade. E que cabe a nós construir eles através do nosso livre-arbítrio. Acho que essa é uma mensagem muito boa, porque traz a responsabilidade para a gente construir o nosso futuro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem alguém lá em cima cuidando da gente para que a gente alcance esse objetivo.
Isso é muito bacana. Sim. Ok. Certo? Vou passar para a primeira pergunta que foi feita, que é da Ana. Ela falou assim: a oração tem o poder de alterar uma programação reencarnatória? Sim, porque nós podemos ver ali pelo início, né, que a prece é uma das formas que nós temos de nos ligar à espiritualidade, a Deus. Né? E sempre que nós estamos ligados a Deus, a Jesus, e estamos, desde que esse nosso pedido não seja um pedido fora da realidade, né, que esteja relacionado a questões meramente materiais, nós temos condições de ser ajudados, auxiliados, e nós vemos que várias são as possibilidades de nós modificarmos algumas questões relacionadas à nossa vivência, à nossa existência. Então, nós receberemos através da prece o auxílio. E sabemos que muitas vezes esse auxílio não vem da forma como nós imaginamos que nós gostaríamos que viesse, mas sim da forma que vai nos auxiliar efetivamente a um crescimento moral, né, a uma evolução do espírito. Sem dúvida, a prece tem essa capacidade de poder alterar algumas questões da nossa existência, principalmente do ponto de vista moral, né? Muito bom, acho que está respondida. A gente ainda tem ali uns 7, 8 minutos, eu acho, então acho que dá para fazer mais uma, se der tempo a gente faz outra. A Cíntia perguntou: como analisar os desencarnes coletivos? Assim, né? Não vai dar para dar uma grande análise, mas brevemente, assim. A questão dos desencarnes coletivos está dentro poderíamos dizer, dentro daquelas explicações que foram dadas, né? O que acontece, quer dizer, então, o momento da morte dos indivíduos está definida. Nos desencarnes coletivos, o que acontece é uma ação das forças magnéticas do universo, da espiritualidade, que acaba reunindo num grupo, né, que está sujeito a uma calamidade, como nós vemos aí acidentes de avião, aquelas rompimento de barragens, né? A espiritualidade trabalha no sentido de fazer com que as pessoas que deveriam sofrer um desencarne daquela forma, ou semelhante àquela forma, daquela gravidade, são reunidas naquele momento, naquele local, e acontece o desencarne coletivo. Nem todos aqueles que desencarnam estão, vamos dizer, sujeitos, como eu poderia dizer, estão vinculados a uma mesma situação do passado. Cada um pode ter a sua condição, né, ter que desencarnar por situações criadas no passado, completamente diferente uma das outras. Não quer dizer que todos aqueles que desencarnaram estivessem juntos, vinculados a uma determinada situação do passado. Pode acontecer isso, mas não necessariamente. Quer dizer, cada um, em função das suas experiências pretéritas, da sua programação, da expiação que deveria ocorrer, né, são trazidos, vamos dizer assim, atraídos para aquele local. Tanto que nós vemos que nessas situações de calamidades coletivas, acontecem aqueles que são pinçados, que não deveriam estar naquele momento, naquela situação, e são tirados daquele grupo, né? Ou que não pode embarcar no voo porque chegou atrasado, o outro lá por exemplo, naqueles rompimentos de barragem, deveria ir trabalhar, mas não foi. Situações, então, a espiritualidade, o universo, trabalha no sentido de selecionar exatamente aqueles que têm que participar disso. Espero que tenha respondido a Cíntia. Acho que sim. Eu já dei uma palestra só sobre isso, né? E é um tema interessante, porque exige mesmo toda essa reflexão, né? E assim, só
pegar um pouquinho dos comentários aqui do pessoal, né? A Rosana Mafra Pinto Santiago falou, né? Ótima palestra, gratidão. A Patrícia também falou, obrigado, Paulo. E aí nós temos, a Andrea falou, muito boa a palestra. A Tamara, que também sempre assiste a gente, falou, muito esclarecedora a palestra de hoje. E aí a gente tem bastante joinha, palmas, né? Todo mundo gostou bastante da nossa reflexão. A Isabela também falou, parabéns, pai. E a Ana agradeceu pelo esclarecimento da pergunta, né? Então, assim... Eu agradeço os comentários, fico feliz por ter podido transmitir, né, de uma forma clara esses ensinamentos. Muito obrigado. Então, de nada. Então, é 8h54, acho que a gente tem mais 2, 3 minutinhos, e a próxima pergunta, ela é um pouco, assim, né, era a pergunta do Milton. A pandemia é uma fatalidade? Se tu achar, Paulo, que tu conseguiria responder isso assim rapidamente, ou não precisa responder, mas pelo menos falar um pouquinho sobre isso antes que a gente encerre, para que a gente possa fazer o nosso encerramento de tá? Eu acho que a pandemia, eu acho que não representa, depende de como nós considerarmos, mas na verdade o que está acontecendo, quer dizer, existe essa grande repercussão por mortes que estão havendo, né? Todo dia, todo esse relatório de quantidade de mortes. Mas se nós encararmos dentro dos princípios da doutrina, dentro disso que nós vimos agora, tudo isso estava programado, né? Essas mortes estavam programadas para acontecer para essas pessoas nesse momento. Aconteceu que, por exemplo, essa pandemia, esse vírus, deu condições, deu possibilidade para esse tipo de desencarne. Né? Porque nós vemos, muito se fala nas questões de risco, né? Situações de risco, mas os idosos que estão morrendo são todos idosos, está próximo o momento de desencarnar. Muitos deles com doenças pré-existentes, portanto, está dentro da programa, aquilo que nós vimos lá, determinadas doenças programadas para um determinado momento. Então, tudo isso está programado. Quer dizer, o fato da pandemia apenas facilitou, vamos dizer assim, de alguma forma, esse desencarne. Estamos vendo aí crianças hoje, deu no noticiário, uma criança de 1 ano desencarnou. Por quê? Estava com vírus, mas tinha problemas de coração. Portanto, desencarnou nesse momento porque era para desencarnar. Né? Era para ter apenas 1 ano, um retorno de 1 ano aqui no plano físico, para, quem sabe, completar, né, um período da existência anterior que foi, de certa forma, encurtado. Então, eu acho que a pandemia é simplesmente um acontecimento a mais que possibilitou uma outra forma de desencarne, um outro motivo de desencarne para esses desencarnes já previstos. Sim. Desculpe, e é importante, Paulo. Não, é isso mesmo, deu tempo. E a gente esclareça também, né? E por mais que esteja programado, e é como tu falou, citou a morte do caso do motorista em alta velocidade, mas é importante que mesmo assim, né, a gente tome os cuidados e não seja, como se diz a palavra, imprudente, né? Porque nós aí sim podemos estar inconscientemente também causando algo que não era o momento e tudo mais, né? Então, a importância de que, embora a gente saiba que muitos teriam que desencarnar, que a gente sempre tome o cuidado para não ser imprudentes, para não vir a desencarnar antes da hora ou qualquer coisa do tipo. Perfeitamente, foi importante tu complementares, isso era um fato que eu queria ter comentado, acabei esquecendo, mas é isso, a imprudência, quer dizer, não obedecer à legislação, participar aí ativamente, né, se envolver sem cuidados nenhum, cai no caso aquele que nós citamos lá. É uma escolha, é uma opção, se desencarnar, não estava previsto, mas a pessoa provocou o desencarne antecipado. Vai resultar no futuro num problema. Então tá. O Instagram vai encerrar nossa live e a gente convida todos então a fazer o Pai Nosso na sua casinha. Uma boa noite a